Olá, começa agora a segunda temporada do Medtronic Cast, o podcast da Medtronic criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. Para mim, é um super prazer estar aqui com a Medtronic pelo segundo ano consecutivo nesse projeto incrível. Na primeira temporada, exploramos temas extremamente relevantes sobre o presente e o futuro da saúde. Falamos sobre saúde 5.0, saúde baseada em valor, a importância de transformar informação em conhecimento e de colocar o paciente no centro de tudo, entre vários outros tópicos. Aliás, se você não acompanhou a primeira temporada, já fica aqui o convite. Agora, na segunda temporada, vamos seguir explorando as pautas que são quentes e relevantes para a saúde do nosso país. São temas que ainda estão se desenvolvendo, alguns com discussões mais avançadas, outros com aplicações práticas. No nosso episódio de estreia da nova temporada, o tema é interoperabilidade. O que falta para a saúde conectada? Para todos ficarem na mesma página, é importante definir. A interoperabilidade pode ser entendida como uma característica que se refere à capacidade de diversos sistemas e organizações trabalharem em conjunto, ou seja, de interoperar. O objetivo é garantir que pessoas, organizações e sistemas computacionais interajam para trocar informações de maneira eficaz e eficiente. E agora a pergunta: em que momentos estamos da interoperabilidade? O que é que falta para avançar? Quais são os pontos sensíveis? É sobre tudo isso que a gente vai debater aqui hoje. E para o episódio de estreia da segunda temporada, eu tenho a honra de receber a Patrícia Holland, que é diretora de desenvolvimento de negócios e expansão da BP. Seja muito bem-vinda, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada, Nath, obrigada, Medtronic, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto. Vai ser muito bom esse nosso papo aqui. Eu também quero dar as boas-vindas para a Ana Sá, que é diretora jurídica da Medtronic. Ana, muito obrigada pela sua presença, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, Natália. Olá, Patrícia. Sou eu que agradeço o convite. Estou muito empolgada para o nosso papo de hoje. Bom, vamos já começar então com a grande pergunta, né? A gente sabe que o setor da saúde caminha para um futuro em que os diversos atores que atuam no setor vão ter a possibilidade de compartilhar informações entre si com esse objetivo de tornar a cadeia mais eficiente. Médicos, pacientes e gestores terão acesso às informações cruciais da saúde. Isso inclui, por exemplo, os dados clínicos do paciente que vão permitir e guiar uma navegação mais eficaz, segura e sustentável dentro do sistema. Mas, para a interoperabilidade acontecer de verdade, algumas coisas precisam acontecer e a gente sabe disso. Agora, a primeira pergunta é para a Patrícia. Patrícia, em que momento que a gente está da interoperabilidade? A gente está no momento ainda de teoria, o que ela já está acontecendo na prática? Queria saber um pouco da sua visão sobre isso. Tá, eu acho que aqui na BP a gente está com uma visão privilegiada, né? Só um comentário antes, a gente está falando muito de interoperabilidade e a gente tem que pôr um framework que é essa interoperabilidade assistencial, né? Porque se a gente for pensar, existe já interoperabilidade em, por exemplo, essa troca de informações, por exemplo, entre prestadores, né, entre hospitais, clínicas e operadoras, por exemplo, no próprio, né, na própria troca de informações na TIS, né, que é a troca de informações de saúde suplementar, que é todo um processo de faturamento hospitalar, né, essa padronização, né, de todas as informações entre convênios e unidades de saúde. Então, já existe, né, algumas trocas de informações, mas quando a gente está falando, né, do tópico interoperabilidade, a gente está falando da assistência, né, do setor de saúde. A gente acha que ainda está num estágio inicial, mas a gente já conseguiu fazer alguns avanços significativos. Existe ainda muita falta de padronização, os sistemas são complexos, né, para se conversarem, mas tem algumas iniciativas em andamento até para promover mais essa interoperabilidade e até empresas, né, que, por exemplo, se for pensar numa InterSystems, numa
numa data ópera, cujo negócio é justamente criar essa camada de dados dentro de vários outros sistemas que não se conversam, né, entre eles, mas existe essa possibilidade de ter essa camada de dados. Aqui na BP, a gente anunciou parceria com as Health Techs, né, se ninguém tiver familiarizado, né, por exemplo, tem todas as fintechs, né, os bancos digitais, tem agrotech, tem edtech de educação, e existe agora as health techs. Até convido para quem quiser acessar, por exemplo, o site de duas health techs, Alice e SAMI, S-A-M-I, que são as health techs que a gente fechou, são planos de saúde que são digitais, né? Então a gente fez, como elas já nasceram mais digitais, a gente tornou a interoperabilidade assistencial uma realidade. Então foi a primeira experiência de interoperabilidade no Brasil entre operadoras de saúde e um hospital não verticalizado, né? Um hospital independente. Então, na BP, a gente apostou nessa digitalização há muitos anos, né? Então, a gente estava pronto, né, para conseguir justamente assim, atender as necessidades de acreditação nível 7 da RIMS, de ter todo o prontuário eletrônico, né, de ser um hospital na parte assistencial paperless, né, sem papel ou mais digital, então atendeu a necessidade dessas health techs para a gente conseguir interoperar. Isso tudo também atendendo, que a gente não pode falar de interoperabilidade sem esquecer de LGPD, de todos os requisitos, né, de compliance para a gente atender os planos e estar de acordo, né, em conformidade com as leis vigentes. Então, assim, está no estágio inicial, mas acho que a gente vem conseguindo fazer diversos avanços aí com a infraestrutura que a gente já montou no caso da BP. Acho que a gente ainda vai ter bastante possibilidade aqui de falar sobre todos esses aspectos que você trouxe muito bem, Patrícia, inclusive LGPD, né? A Ana está aqui, a gente vai falar sobre isso também. Agora, antes de eu chamar a Ana para a conversa, eu queria te ouvir um pouco sobre uma outra questão. Gostei muito desse parêntese que você abriu, né? A gente está falando de interoperabilidade assistencial. Isso. E aí, dentro desse contexto, dessa interoperabilidade, você trouxe ali os grandes desafios e o quanto estamos, né, ainda nesse estágio inicial. Você falou sobre a padronização como também um dos desafios, né, dessas questões. Agora, dentro desse contexto todo, tem também dificuldade do ponto de vista cultural, quando a gente fala de interoperabilidade? Como que você vê essa questão, Patrícia? Acho que, assim, tem os desafios de tecnologia, né? Muita tecnologia legada, que tem os padrões diferentes e difíceis de interoperar nessa padronização desses dados, essa integração dos sistemas, que, assim, vão surgindo soluções, até para garantir a segurança, né, da informação, mas acho que esse desafio cultural é ainda bem grande, né? Porque acho que essa adoção de uma cultura de compartilhamento de informações na saúde entre diferentes unidades, né, ela é bem crítica para isso funcionar. Porque você está falando de interoperar, não você com você mesmo, né? Você com operadora, com clínicas, com laboratório, né? Clínicas de consulta, eventualmente drogarias, farmácias, né, por conta de prescrições, que a pessoa já sai da consulta, já tem uma prescrição. Então, isso tudo pode estar muito conectado com os wearables, né, com os vestíveis. Então, só que tem que ter uma cultura, assim, fora investimento financeiro para capacitar tudo isso, tem toda a parte dos profissionais envolvidos, né, que tem que confiar, né, tem que ser transparente, tem que aprender a trabalhar em conjunto, né, porque o atendimento, né, não começa e termina no hospital, ele começa numa consulta que pode ter sido fora, num diagnóstico que foi fora, então ele não é, o paciente, a gente tem que pensar muito nessa mudança cultural, lembrando da jornada do paciente, colocando ele no centro, né, se a gente colocar ele como ponto de referência e não o serviço, não os prestadores e não os convênios, aí a gente fica mais fácil de entender esse desafio cultural.
né, que é seguir essa jornada do paciente. Imagina um paciente de doença crônica, ou um paciente que tem um tratamento longo, né, o quanto que ele não vai consumir de vários serviços que precisam aprender a trabalhar junto. E nesse ponto, Natália, é importante, assim, a interoperabilidade não é um fim dele mesmo, né? É justamente um meio para que esse atendimento, essa jornada do paciente seja a mais sem fricção possível, né? Então, essa cultura organizacional, e acho que até por pressões financeiras e consolidações, assim, acho que ela vai ganhar mais tração e mais velocidade nesses próximos tempos aqui. Agora eu queria chamar a Ana para essa nossa conversa. Ana, pensando nesse contexto todo que a Patrícia trouxe para a gente, né? A gente falou de barreiras técnicas, das culturais, das estruturais, muita coisa tem que se transformar de fato para acontecer a interoperabilidade. Como que é trabalhar isso dentro de uma empresa multinacional como a Medtronic? Quais são os desafios? O papel da Medtronic é estar atento ao mercado. Eu estou na área de saúde, trabalhando diretamente com essa área de medical devices há 10 anos, e há no mínimo 8. Eu ouço que se a gente não progredir, se a gente continuar exclusivamente atuando como uma empresa de importação e venda de produtos e materiais médicos, a gente vai perder lugar no mercado. Então, a Medtronic entra, sim, em projetos de valor, e ela consegue, sim, agregar valor à jornada do paciente. Por isso que esse assunto também nos diz respeito e também precisamos estar antenado, né, à tendência do setor. A Medtronic é um player dentro de um setor complexo e historicamente tradicional. Então, existe, sim, barreiras culturais e operacionais aí importantes a serem vencidas. E apesar da inovação estar extremamente presente nos nossos produtos e nas nossas tecnologias, ela não é necessariamente implementada na mesma velocidade quando a gente fala da forma com que a gente operacionaliza e faz negócios. Então, a gente tem, sim, como um desafio entender com profundidade as demandas dos nossos clientes e atuar externamente como influenciadores, né? Externamente não, mas externamente e internamente como influenciadores para qualquer inovação que traz mais agilidade, mais segurança para a jornada do paciente. E aí, eu ouvindo já vocês duas, fiquei aqui refletindo, né? Porque a Patrícia trouxe essa questão, agora a Ana também, que para a interoperabilidade funcionar, precisa desse acordo, né? Dessa junção de vários players, que a gente fala aqui, por exemplo, de hospital, de convênio, de indústria. Como que é isso? O que precisa para isso funcionar? Por exemplo, a confiança é uma questão. Como melhorar essa relação de confiança entre os atores do setor? Eu começo com você, Ana. Bem, acho que além do relacionamento humano, que nada substitui, né? Então, eu tenho visto que com a pandemia as pessoas ainda têm um pouco de preguiça de sair de casa, de conversar, e isso é fundamental para a relação de confiança. Mas os atores nesse setor, eles precisam ser extremamente intencionais e responsáveis, né? Eles precisam mostrar resultados dos seus sistemas, das suas políticas, precisa ter uma robustez sobre o tema. Então, dando um exemplo, em que nada adianta a Medtronic se apresentar no mercado como uma empresa atenta à interoperabilidade, a uma empresa que quer agregar valor ao paciente, que quer estar dentro da jornada do paciente, e ela não possuía um programa de proteção de dados extremamente robusto. Eu não vou ter a confiança dos meus parceiros e do sistema como um todo se eu não apresentar esse tipo de confiança. Então, é o famoso walk the talk, né? Eu sou uma empresa grande, eu sou uma empresa multinacional, eu preciso comprovar a robustez do que eu estou falando e da seriedade do que eu estou falando para ganhar essa confiança. Perfeito, Ana. Eu queria ouvir um pouco a visão da Patrícia nesse sentido, assim, como que é essa construção de relação de confiança. Eu acho que assim a confiança depende muito da abertura, né, entre todos que estão se falando, e a gente está falando também assim a relação de transparência, né, além de colaboração,
né, que acho que é uma palavra-chave, acho que é a de transparência. Porque, assim, se for pensar, acho que não adianta nada tanta tecnologia em todos esses processos médicos se elas não se conversarem, né? Acho que a gente investiu, né, assim, numa fase da indústria de saúde, assim, em grandes máquinas, em toda a parte de equipamento, depois a gente evoluiu para, assim, investimentos em digitalização de prontuário, toda a parte de informação radiológica, né, o RIS, RS, junto com os arquivamentos de imagens, de PACS, depois com a parte de sistemas de gestão, só que tudo isso olhando muito para o próprio serviço, né? Só que acho que assim como o corpo humano, acho que a saúde ela é muito interdependente de todos os players. Então, acho que a confiança vai vir muito dessa conscientização de interdependência de todos os players da saúde. Por isso que eu falo que assim, tem que ser colaborativo e tem que ser transparente, porque a gente também, a consciência é de que assim, o envolvimento maior é do paciente, né? Acho que assim, aos poucos ele vai se aculturando, acho que com o tema de LGPD, que assim, ele que é proprietário dos dados da própria saúde, né? Pode não parecer hoje, né? Porque assim, ele assina ali o termo tal, mas ele é o proprietário dos dados. Então, assim, o quanto que tem esse aculturamento, esse envolvimento dos pacientes no processo, né? Porque ele vai ter que tomar decisão se ele quer compartilhar suas informações, né? E isso envolve muita transparência do que vai ser feito, né? Os processos de compartilhamento desses dados entre os diferentes prestadores ou constituintes de saúde, dos atores do setor. Porque você tem que mostrar que você está possibilitando segurança, você está garantindo a privacidade dele, seguindo padrões, protocolos, tal. E acho que também chegaremos ao ponto de ter incentivos também para os prestadores ou quem da saúde for compartilhar informações e promover essa interoperabilidade, para justamente melhorar a adesão, né, e a confiança de todos durante todo esse processo, até para tornar o setor de saúde mais sustentável, né? Então, acredito que assim vai ser uma evolução que a gente vai assistir. Tendo como base, sim, confiança, mas envolvendo todos e melhorando a consciência do papel de cada um deles. Agora eu queria te perguntar uma coisa sobre bastidores. Não, brincadeira, nem tantos bastidores, Patrícia, mas a gente sabe que você citou ainda no começo da nossa conversa que a BP e a Exame fecharam, né, uma parceria que chamou bastante atenção na saúde, porque foi considerada, de fato, esse marco de interoperabilidade num hospital, como você disse, não verticalizado e um plano de saúde. E aí eu imagino que para um projeto desse sair do papel, deve ter tido muita reunião, né? Muita gente ficou ali numa sala, acordos foram feitos. A pergunta é, né, uma vez que vocês já viveram isso, primeiro as dificuldades desse processo, mas o que a partir desse aprendizado pode ser compartilhado num episódio como esse que a gente está aqui hoje, para acelerar esses processos de inovação? Acho que um diferencial, a gente comentou do SAMI, né? Mas tem uma outra health tech que assim, no mesmo timing, também fechou com a gente, que chama Alice. Os dois são health techs. Um disclaimer é porque eles têm, essas health techs já têm uma pegada digital, né? Então ela tem como premissa também, a proposta de valor delas é fazer a gestão integral da saúde, tanto faz onde o paciente estiver, eles são os gestores de saúde. Então, assim, é uma pegada mais digital, mais de inovação, e a gente enxerga, né, a BP enxergou que assim, a jornada dos pacientes vai ser cada vez mais digital, né, a pandemia mostrou isso, né, assim, ou híbrido, né, não vai ser 100%, até porque, por favor, seres humanos, né, precisamos desse contato, desse presencial
em atendimento, mas talvez mais híbrido, né, com a jornada mais digital. E a gente entendeu, assim, acho que não é fácil colocar um projeto desse de pé, mas a gente estava muito dedicado a conseguir atendê-los. Por quê? Porque como a gente se preparou durante anos, fizemos investimentos, nos tornamos RIM7 acreditado e tal, então a gente queria que esse intercâmbio, assim, que a gente aprendesse também a como interagir com eles. Eu acho que tem, assim, né, assim, mas o que facilitou? Os dois queriam muito, né, as partes queriam muito. Esse intercâmbio, assim, de informação, assim, a gente também fez com que ele só é realizado até para a gente já nascer em compliance com o LGPD. Então, o plano de saúde, os pacientes já nascem interoperáveis, né? Eles já nascem sabendo que o gestor de saúde vai interoperar dados com os prestadores, né, no meio da jornada dele. Então, isso foi formalizado, já facilita muito ter esse termo de consentimento dos pacientes, né, por conta dessas health techs lá na origem. Então, com essa parte, né, legal fortalecida, né, e concluída, e a gente viu que essa relação de confiança vem muito também da parte assistencial, porque a gente não está interoperando dados assistenciais, a gente não vai interoperar tudo, tem coisa que não interessa para quem está lá, eles fazem ali, CISAMI fazem gestão, atenção primária, então eles não precisam saber, assim, todos os 100 itens que foram consumidos durante uma hospedagem hospitalar, né? A gente tem um conjunto mínimo de dados. Essas discussões demoraram bastante. O que é relevante se interoperar? Né? Então, assim, não é o prontuário completo, até porque senão você não está facilitando a vida do médico ou quem está em outras pontas. Você tem que fazer o que é relevante, é alergia, é isso, tal, assim, quais são os sintomas, assim, se tem algo crônico. Então, são esse conjunto, estabelecimento de quais são o conjunto mínimo de dados que é relevante se interoperar. Então, isso consumiu muita discussão assistencial. A parte de tecnologia, uma vez que você tem ali quem que vai fazer o barramento, e os dados, e o consentimento, a assinatura e tal, isso a gente achou que ia demorar mais, acabou demorando, assim, porque isso, a parte, né, assim, tecnológica é possível. A parte assistencial e combinar o que vai ser feito. Eu tenho que atender os pacientes Alice e Sami do jeito que eles querem. Né? Então tem que estar alinhado como que eu vou fazer as condutas, os protocolos, e isso tem que estar balizado com eles. Então, assim, demorou por conta, porque são várias discussões e várias possibilidades, mas a gente entendeu, assim, se eles vão atender o cliente de forma integral e a gente faz parte disso, a gente tem que dar continuidade no que já começou. Então, foi essa amarração, né? Foram essas amarrações que a gente conseguiu fazer com dois times que estavam muito afim de que desse certo. Então, também contribuiu, né? Então, contribuiu. E hoje, assim, o NPS, quando eles passam no hospital, essa fluidez, ou baixam no nosso PS, ou a gente atende quem já foi atendido por essas Celtecs, a gente consegue dar essa fluidez no atendimento, eles se sentem super bem atendidos, combinando com a forma deles de atender, né? Então, essa iniciativa, assim, envolveu muita rotina dos médicos, e essas recomendações todas que a gente teve deles. E funcionou, está funcionando super bem, evoluindo bastante. É bom, porque exemplos assim inspiram, né, Patrícia? É. Agora, é isso que eu quero ouvir um pouco da Ana também, porque pegando todo esse contexto, né, de múltiplas reuniões, uma demora, num momento em que todo mundo quer, né, como a Patrícia trouxe, eu acho que isso é fundamental. Imagino que o departamento jurídico de dentro das empresas também tenha um papel fundamental, principalmente para garantir, né, vários aspectos. Como fazer isso? Qual que é o desafio disso também, Ana?
O papel do jurídico, ele é fundamental, né? O jurídico, ele tem que conhecer o negócio, ele tem que conhecer as demandas com profundidade, estar muito perto do cliente. Então, nesse caso que a Patrícia falou, o jurídico tinha que estar nessa mesma vibe de querer muito fazer isso, porque se E ele está, tava. né, desconectado... Não, e eu conheço pessoalmente, né, o jurídico da BP, sei que eles são ótimos, super inovadores também, e não tem como ser diferente, né? Eu, pessoalmente, fazendo uma nota pessoal aqui, eu tenho um ranço enorme quando chamam o jurídico de back-office ou área de suporte. Eu costumo falar que eu sou eu sou uma especialista em lei, mas que ajuda a empresa a fazer negócios. Caso contrário, se eu fosse aquela advogada atrás de uma mesa enorme, dando pareceres jurídicos, o negócio, a empresa não faz o negócio, né? O negócio não roda. Business partner, né, Ana? Temos que ser business partner, a gente faz parte da área de negócios da empresa. Mas entrando um pouquinho agora no universo jurídico, a gente sabe que a legislação, ela não acompanha a inovação, né? Porque primeiro as coisas acontecem e depois vem a legislação que acompanha as novidades, digamos assim, isso é natural, no mundo inteiro acontece assim. Só que uma empresa ela não pode parar ou congelar por conta disso, né? Um jurídico não pode simplesmente congelar quando alguma empresa quer fazer alguma inovação, quer algum projeto diferente. Então, a gente tem que ter uma garantia que a gente está atuando dentro dos padrões legais. As empresas precisam ter programas robustos de compliance, de proteção de dados, de concorrencial. Assim, a gente protege todo o sistema e protege o paciente, né? Que é sempre a prioridade de todos nós. Mas um grande exemplo disso é até um caso que nós temos com a própria BP. A LGPD entrou em vigor, todo mundo se adaptando, o que faz, o que não faz. Existe, sim, uma necessidade de troca de dados de paciente. E aqui, só para lembrar todo mundo, dados de saúde do paciente são considerados pela LGPD dados sensíveis. Isso faz com que todos os players, né, todas as pessoas que processem esses dados precisam ter um nível máximo de segurança. E aí começou uma conversa muito importante de como a gente obtém as informações da cirurgia para passar para as operadoras de saúde, para fazer a cobrança. Então, uma parte bem operacional que deu uma congelada um pouco no sistema de eu não posso passar essa informação para a Medtronic, mas a operadora de saúde exige essa informação da Medtronic para fazer a cobrança. E aí a Medtronic fez uma cartilha especificamente para esse tema, para ajudar o dia a dia dessa operação, distribuindo essa operação, essa cartilha para todos os nossos clientes. Teve um entrave recente com a BP e uma operadora, nós fizemos uma reunião, e nessa reunião nós descobrimos que estávamos todos na mesma página, que o jurídico da Medtronic e o jurídico da BP estavam exatamente na mesma página. Criamos um projeto a longo prazo, até para tentar mudar um pouco o sistema, como a gente ajuda a facilitar essa operação. Então é isso, o jurídico tem que se colocar do lado do negócio e trazer soluções, caso contrário, esses projetos de inovação, que já são demorados e sofridos, né, por si só, eles não vão acontecer na velocidade que eles precisam acontecer. Ana, essa sua visão, ela é mais nova, não do ponto de vista, claro, da sua atuação, mas imagino que dentro do contexto das empresas e desse papel do jurídico, não é? Ela é nova, esse ano eu faço aniversário de 10 anos na Medtronic, foi mais ou menos nessa época que começou a se inovar esse termo business partner, jurídico parceiro do negócio. Era sempre o jurídico era um departamento, mesmo dentro de casa, né? Mesmo o jurídico in-house, ele era visto como um parecerista. Então, era aquele cara, né? Era aquela área que analisava contratos, trazia riscos, mas dificilmente a gente era sentado era parte de uma mesa de estratégia, era parte de uma área de inovação, né? Hoje a Patrícia deve ter alguém do jurídico que ela liga, que ela tem no WhatsApp, assim, muito, muito próximo, mas isso é uma coisa muito recente, de 10, 8 anos para cá, que o jurídico entendeu
que é assim que se faz negócios, né? Não era premissa, partindo da seguinte premissa, os riscos são A, B e C. Hoje eu sou parte da mesa para falar, vamos tomar o risco A e vamos fazer a opção B. Realizadora de negócios. Né? Exatamente. Muito bom. Agora vamos falar um pouco sobre o paciente ou a pessoa que usa o sistema de saúde. A gente trouxe aqui, né, vários contextos e conceitos, a interoperabilidade assistencial, a gente falou de LGPD, sobre o dado é do paciente, enfim, o quanto a sociedade, o paciente, precisa estar familiarizado com esses termos. E por que que é importante o conhecimento nesse aspecto? Que imagino que ainda não seja tão difundido assim, Patrícia. Eu acho que assim, cada vez mais importante, né, o paciente, o cliente, estar sim familiarizado, assim, não precisa saber o aspecto técnico, claro, né, mas ele ter o conhecimento básico de, assim, como é que as minhas informações, né, como é que as informações de saúde desse paciente vão ser compartilhadas entre os diversos atores do setor de saúde. Porque tem um impacto, assim, na qualidade, na eficácia do atendimento, né, que ele vai estar recebendo. Ele tem que entender as vantagens que isso vai trazer para ele, né? Assim, quanto melhor ele entender o próprio histórico de saúde, né? Assim, né? De novo, se sofrer alguma doença crônica, tratamentos prolongados, assim, o quanto que todos esses dados vão ser compartilhados entre todos os diferentes provedores, para ter uma visão, assim, para ele ficar mais tranquilo, né, que ao longo do tempo, ele dificilmente vai consultar com um médico só, com um agente só, então, assim, o quanto que essas condições médicas vão, com diferentes médicos, diferentes especialistas, quanto mais sincrônico isso for, melhor essa coordenação do cuidado. E se é melhor coordenado, né, tem melhores resultados de saúde. Então, acho que essa assim, é um ponto-chave, né, para ele entender o objetivo disso. E assim, ele também, entendendo como esses dados vão trafegar, ele pode até fazer o uso melhor dos próprios aplicativos. Eu estou pensando em Sam e Alice, né? Usar melhor os aplicativos, os serviços de saúde digital, e ter um consciência também dos direitos que ele tem, né? De segurança, de privacidade, porque, como a Ana disse, são informações, saúde, informações são sensíveis. Mas acho que ele se familiarizando com isso, né, a gente consegue explicar os benefícios da interoperabilidade, né, porque aí isso sim, assim, colaboração melhor com os profissionais de saúde, um uso melhor dos serviços, a própria compreensão do histórico de saúde e os temas de privacidade. Acho que só tem ganhos, né, em o paciente estar cada vez mais familiarizado com a interoperabilidade assistencial. Olha, eu já tenho que levar o nosso episódio para o fim, infelizmente, mas tem uma última grande pergunta para ouvir vocês. Eu abri o nosso episódio hoje falando um pouco que a gente vai falar aqui nessa temporada de presente e um pouco de futuro. E aí entendemos já qual que é o contexto da interoperabilidade assistencial nesse momento atual. Mas a pergunta para vocês duas é quais são os próximos passos, então, e quais são as perspectivas que a gente tem pensando nessa interoperabilidade no futuro. Eu começo com a Ana. Olha, eu sou muito otimista para o futuro, a minha perspectiva é a melhor, a gente tem visto um esforço muito grande, uma intencionalidade genuína dos atores para esse caminho, um pouco do que a Patrícia falou, né? A partir do momento que o paciente entende o valor que isso traz, falando um pouquinho aqui de data privacy, o meu sonho é que os indivíduos, que a segurança de dados no Brasil se torne uma cultura. A LGPD é uma legislação nova. Hoje, a gente ainda não tem a cultura de proteção de dados, mas que um dia vamos chegar nesse patamar de que cada um entenda, como a própria Patrícia falou de novo, que somos donos do nosso próprio dado. E uma vez que isso aconteça, os próprios pacientes entendam o valor
da interoperabilidade e o quanto isso pode trazer benefícios para ele próprio. E eu vejo muita intencionalidade nisso, todo mundo trabalhando para que isso de fato aconteça, a jornada do paciente seja a melhor possível. Hoje você tem todos os players do negócio e novos players, né? Então, como as health techs, várias startups focadas nesse assunto. Então, eu espero que muita coisa bacana e de uma forma acelerada está por vir. Eu também sou otimista. Eu gostei desse de forma acelerada. Eu vou te ouvir, Patrícia. Acho que eu também tenho uma visão otimista, né? Porque eu já estou vendo também isso na prática. A gente caminha, acho que em direção a um sistema de saúde cada vez mais conectado, cada vez mais colaborativo, permitindo que os prestadores de serviço tenham acesso a um conjunto mais completo de informações sobre a saúde do paciente, porque isso facilita o diagnóstico, facilita o tratamento, acelera, né, o tratamento e o acompanhamento, diminui desperdícios, né, eventuais ou repetir informações. Quantas vezes você já não foi em um médico que teve que repetir tudo de novo, tudo sobre você, tudo sobre o seu histórico, né? Você evita a necessidade de repetir informação ou redigitalizações, né, que podem ter erros, então até de realizar procedimentos ou exames desnecessários. Então, assim, cria uma eficiência que a gente precisa muito no setor de saúde, né? Então, acho que essa adoção de interoperabilidade vai melhorar significativamente, assim, na qualidade do atendimento, redução de erros médicos, aumenta a segurança e a privacidade dos dados, e acho que, assim, tem desafios? Tem, mas a gente tem que encarar de forma colaborativa e trabalhar cada vez mais em conjunto para criar um sistema de saúde mais conectado, eficaz, assim, pensa, assim, se o paciente está ali no centro, né, é a gente que tem que ajudar a integrar e conectar ele assim, ao hospital, à operadora, ao laboratório, às clínicas, às drogarias, aos vestíveis, né, aos wearables, né, então, e com um benefício também, a gente está falando sempre de um paciente individual, mas isso pode ajudar muito na gestão populacional, né, então, porque você vai ter tudo isso muito mais em mãos, muito mais, com muito mais olhar, né, mais macro, né, para essa Um lado gestão mais populacional. unificado, né, da saúde. Hoje a gente não tem. Então, a gente falou até agora muito do benefício para o paciente individual, mas pensa num sistema de saúde, assim, numa gestão populacional mais adequada, mais coerente, mais em linha com o que está efetivamente acontecendo. Então, acho que esses são grandes benefícios e me faz bem otimista quanto ao setor e quanto a essa ferramenta para possibilitar isso. É o presente, mas também é o futuro, né? Patrícia, Ana, eu queria agradecer demais. Acho que se deixasse, a gente continuaria aqui bastante tempo conversando sobre todas essas questões em relação à interoperabilidade. Muito, muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada, Ana, obrigada, Nath, por conduzir mais essa entrevista. Muito bacana conversar com vocês. Muito bom. Eu encerro por aqui, então, gente, o primeiro episódio da segunda temporada do Medtronic Cast, voltado para discutir os principais tópicos que permeiam o setor da saúde. Eu queria agradecer aqui de novo as nossas convidadas e também a todos que nos ouviram até agora. Aliás, não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos conteúdos. No próximo episódio, a gente vai falar sobre a sustentabilidade do setor da saúde e a discussão sobre os novos modelos de remuneração. Esperamos vocês. Até mais.